Fala, meu povo! Falamos com 502 cidades do estado de São Paulo. Hoje é Rádio Polícia. Hoje a gente pega as notícias das delegacias bem da ponta, com o delegado mesmo, traz pra gente, com todo o nosso relacionamento que temos no estado de São Paulo. Roda a vinheta. Começando um programa, infelizmente, falando de mais um caso de feminicídio. Uma mulher de 50 anos foi morta a facadas na zona rural de Artur Nogueira. O suspeito do crime é o companheiro da vítima. Eles tinham mais de 20 anos de relacionamento. Este caso foi aí de feminicídio, né? Acabou sendo descoberto porque o suspeito ligou para a filha admitindo o crime. Ele disse que iria se entregar, mas acabou fugindo. A mulher tinha ferimentos no pescoço, no corpo, tinha sinais de luta, indicando que ela tentou evitar este crime, né? Tentou lutar pela vida dela, um crime cruel. Testemunhas relatam para a polícia que um dia antes deste feminicídio, o casal tinha participado de um evento e teria acontecido uma discussão. E ele, nessa discussão, não teria aceitado o final do relacionamento. Não teria aceitado. O autor fugiu do crime. Fugiu. Meus sentimentos para a família desta vítima, que inclusive ela deixou 2 filhos adultos. É muito sério o feminicídio. O homem, ele acaba entrando no psicológico da mulher, né? A Polícia Civil ainda está investigando todo este caso, tá bom, gente? Mas o homem, ele acaba entrando. Você pega a imagem dele, vamos dar uma olhada. Quando você olha a imagem dele, ele parece uma boa pessoa, não parece? Uma pessoa qualquer. Ele parece uma boa pessoa, uma boa pessoa qualquer que a gente convive aí, né? Uma moça tão, olha só, e ela acaba deixando 2 filhos adultos. Quando a gente olha a imagem, você fala, mas não, é um homem ruim, um homem que tem uma personalidade da maldade. É um ser humano que não aceita o não, né? É um possessivo de ciúmes. Esse cara é um psicopata que precisa ser tratado, né? E, na minha opinião, não deveria mais pisar na rua. É cadeia nele, pega a chave e joga lá no mar. Tchau, né? Um cara que tira uma vida, ele deveria ter cadeira elétrica para tirar a vida dele ou ficar pro resto da vida na cadeia. Essas são 2 saídas que deveria ser para ele, na minha opinião, ok? Ou cadeia perpétua ou pena de morte para ele. Para que ele vai tirar a vida de uma mulher que tem 2 filhos, que tinha toda uma vida pela frente? Mas aí que eu falo o porquê que ela se submeteu a ficar com esse homem. Porque a maioria desses caras, eles entram no psicológico da mulher, acabam entrando no psicológico dela e mantêm a vítima perto. A vítima, ela não consegue sair daquele relacionamento, ela se sente ameaçada também. Então, por isso que é importante, se você se sentir ameaçada, procure a delegacia, tome coragem, saia de casa. O próprio policial vai ajudar, tá? Hoje a gente tem um monitoramento eletrônico, porque o governador Tarcísio fez uma parceria com o TJ. Todas as pessoas que cometem feminicídio são monitoradas com tornozeleira eletrônica dentro do estado de São Paulo. Procure os seus direitos. Bom, agora eu vou falar de 2 criminosos, 2 casos, né? De 2 criminosos no estado de São Paulo. Eles acabaram morrendo ao tentar atirar em policiais militares. O primeiro caso aqui que aconteceu, tela aí cheia, a moto aí, né? Que a gente está mostrando. O primeiro caso aconteceu no Parque da Liberdade, na cidade americana. Tudo começou durante uma abordagem na rua Serra do Mar. Policiais militares da Força Tática revistaram um homem de 49 anos. Ele estava com uma chave micha, aquela chave, né? Aquela chave que entra em tudo quanto é lugar, né? É utilizada para fechaduras de diversos modelos. Os policiais foram até a casa dele e lá tinha 2 motos, que a gente mostrou uma aí essas motos são furtadas, são roubadas, né? É crime, é coisa de roubo, né? E quando ele foi identificar a chave,
que ele sacou a arma, estava embaixo do colchão. E aí, sabe o que ele fez, gente? Ele pegou essa arma que estava debaixo do colchão, porque ele entregou a moto, entregou a chave. Aí ele foi pegar uma arma debaixo do colchão para entregar. E aí ele disparou contra os PMs. Aí eles revidaram. A equipe do resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi apresentada na central da Polícia Judiciária de Americana. Uma moto furtada foi devolvida ao dono e a outra recolhida ao pátio municipal. Possivelmente essas motos estavam lá na casa para depois irem para o desmanche. Mas eu falo para vocês, é preferível o bandido morrer do que o policial, né? Bem preferível. Bom, o segundo caso aconteceu na cidade de Piracicaba. Um criminoso participou de um assalto a uma empresa no bairro Santa Rita. Os bandidos amarraram 3 vítimas dentro de um escritório. Gente, imagina o desespero, né? Os ladrões fugiram com vários produtos, incluindo uma moto, e policiais e militares conseguiram descobrir o local onde estava a moto por meio de rastreamento, né? Acabaram sendo identificados. O ladrão que estava com a moto acabou sendo pego e durante a abordagem o criminoso tentou abrir fogo contra os PMs, que reagiram e ele foi baleado e morreu antes da chegada do socorro. A motocicleta foi recuperada, devolvida à vítima, que confirmou aí a violência dos bandidos nesta ação. Caso apurado pela Polícia Civil, que até agora ainda não localizou toda a quadrilha, mas pegou os principais bandidos, né? E você vê aí, criminoso profissional, vai lá, amarra a vítima, vai lá, rouba tudo de casa, vai lá, e não tem nada a perder. A polícia vem abordar, saiu dando tiro. E a polícia revida e mata o bandido. Tá certo a polícia. Agora vamos de Giro Cidade, com as notícias do nosso interior do estado de São Paulo e litoral paulista. Roda a vinheta. E a notícia agora é da cidade de Lucélia. A equipe da Polícia Militar recuperou uma grande quantidade de fios que foram furtados. Os policiais estavam em patrulhamento no Parque das Palmeiras. Suspeitaram de um homem de 32 anos. Durante a abordagem, ele confessou ter participado pelo menos de 4 furtos na cidade. Juntamente, ele estava com um segundo envolvido de 25 anos que estaria com os fios furtados. O homem abordado confessou que vendeu equipamentos por R$ 200 para uma terceira pessoa. Os policiais foram até os locais, né, e recuperaram os fios de cobre, equipamentos que haviam sido vendidos. Os 3 envolvidos foram levados à delegacia e eles vão responder por furto de receptação. Prestaram esclarecimentos, foram liberados, acabaram sendo liberados e a Polícia Civil segue com investigação também para ver quem está mais envolvido de furtos nessa cidade de Lucélia. E se você for parar para pensar, você fala, Paulo, você está falando aí de uma matéria de cobre, de fio, R$ 200, não é nem pelo valor, é pela ação do bandido que acaba destruindo a luz de vários cidadãos, né? É a mesma coisa daquele cara que rouba, quando tem o trilho do trem, que quebra o trilho, é um prejuízo enorme, né? É um crime que deveria ser um crime que deveria ter ou uma fiança cara ou um tempo de cadeia para esse pessoal sem fiança. Porque o cara que rouba, olha a quantidade de fio que ele rouba, olha, imagina o prejuízo que ele deu para um monte de gente do bairro que estava precisando de luz. Às vezes o cara tira a luz do hospital, né? E aí a pessoa, às vezes ele tira a luz de um cara que está acamado na casa dele. E a pessoa pode morrer. É bem grave isso, viu? Bom, um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele escondeu 66 quilos de cocaína em um fundo falso de uma caminhonete em São Paulo, 425. É SP 425. Olha só a quantidade de droga que foi pega. Caramba, ele conseguiu colocar nesse fundo falso aí? Meu Deus do céu, o cara é bom, hein?
para fazer isso. Olha só o que ele fez. Caramba, olha a quantidade de droga. Isso em Pirapozinho, hein, gente? Que a caminhonete saiu da SP, né? 425. Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo com placas do Paraná durante a Operação Impacto e aí o motorista ficou nervoso. Durante a vistoria, os militares localizaram um fundo falso embaixo da caçamba da caminhonete com 60 tijolos de cocaína. 60 tijolos de cocaína, tá? O motorista era morador da cidade de Paranaguá, lá no estado do Paraná, foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. Além do veículo, os policiais apreenderam um celular e cerca de R$300. A Polícia Civil segue com a investigação deste caso, até para saber qual era o destino de toda essa cocaína. Ação importante para coibir o tráfico de drogas nas estradas da nossa região. E vamos atualizar o ataque de carro forte que aconteceu em Batatais, no dia 10 de setembro. A gente veio falando aqui desde a época do incidente. Este caso aí ganhou repercussão nacional. A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu mais um envolvido, mais um criminoso envolvido neste assalto. O detalhe é que ele é irmão do outro suspeito, preso também pelo ataque do carro forte. O homem de 45 anos, preso agora, estava com 3 fuzis, uma submetralhadora e 2 pistolas e cerca de 1.000 munições, né? Isso daí, todas as armas, tudo carregado. Olha só, é um armamento de guerra, né? Chama a atenção dos policiais, é esse armamento de guerra. E foram encontrados também 2 mapas da região de Praia Grande, ou seja, litoral paulista. O que ele faria na Praia Grande se ele roubou um banco em Batatais e que ele estava com todo esse armamento? A polícia acredita que esses mapas seriam utilizados para planejar grandes ataques à cidade de Praia Grande. É a polícia do nosso estado de São Paulo dando resposta às quadrilhas do crime organizado que vem aterrorizando o nosso estado de São Paulo. Prejuízo grande para a bandidagem de novo. E a notícia não para no programa A Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Roda! O policial penal Eduardo Camargo de Araújo passou por uma cirurgia e está internado neste hospital. O estado de saúde dele é considerado estável. Eduardo ia de moto para a penitenciária de Parelheiros, onde trabalha, quando foi baleado pelas costas. 2 criminosos que estavam em uma moto ainda roubaram a arma e fugiram com a moto do policial, que foi localizada logo depois. Rapaziada, o Eduardo foi baleado, tá caído no chão, precisamos de apoio aí, ó. Alguém aí conseguir chamar a polícia, tô indo atrás da polícia, vou chegar atrasado. O policial só não morreu porque uma placa à prova de balas na mochila dele impediu a passagem de pelo menos 2 tiros. Ele foi atingido por outros 2 disparos na região do quadril e teve o intestino perfurado. Apesar das características do crime, as secretarias da Administração Penitenciária e da Segurança Pública tratam o caso como um roubo. É claro que depende das investigações, mas todo mundo sabe, no meio policial, que tiro pelas costas, não tem como falar que foi assalto, né? É uma tentativa de homicídio, uma execução. É um policial penal preparado, que já tinha o seu colete, né? A sua mochila também já tinha uma placa balística. Eduardo trabalha no presídio onde foi apreendida esta carta, conhecida como um salve da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ela tem uma ordem para que criminosos façam um levantamento com nome e endereço de 2 agentes de cada unidade prisional para providências em até 30 dias. O salve foi feito no mês passado, no dia 17 de setembro. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional diz que pediu providências ao governo do estado desde a descoberta da ameaça, mas não teve resposta. Toda vez que um agente do Estado sofre um atentado, quem está sofrendo o atentado é o próprio Estado. Então é necessário sim que o Estado dê a pronta resposta. E é isso que nós esperamos do governo. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta, hein? Não saia daí!
Estamos de volta aqui no programa A Voz da População no SBT. Uma mulher de 38 anos foi presa depois de agredir o segurança de um supermercado. O detalhe é que ela queria roubar um fardo de cerveja. O funcionário viu a mulher entrando com uma mochila e colocando o fardinho da cerveja. A mulher negou o crime e ficou revoltada com a situação. O homem insistiu que ela mostrasse o que tinha dentro da mochila. Foi aí que ela sacou uma faca e deu 2 golpes contra o segurança, que foi ferido no ombro e no braço. A mulher disse que o item era dela e negou o roubo, dizendo que estava sendo coagida pelos funcionários, e a reação foi violenta porque ela faz tratamento no CAPS. Olha, gente, se ela estava ou não estava errada, difícil não está, porque para que o segurança ia fazer isso? Mas se ela estava ou não estava errada, ela perdeu a razão total. Ela foi presa em flagrante por roubo e está à disposição da justiça, mas não só por roubo, mas por tentativa de homicídio. Facada, imagina você dar facada numa pessoa, você vai matar ela, é isso? Né? E com certeza, ele falou, ó, devolve a cerveja, só ia pedir para devolver, ela ia embora e tchau. Ela tentou roubar, devolve a cerveja, moça, eu vi você roubando, devolve. Devolve e vai embora, cara. Aí acontece tudo isso, vai presa, o cara se machuca, quase morre. As pessoas são tudo, não tem jeito. Bom, agora tem ação, né, contra o tráfico de drogas em Andradina. Policiais militares prenderam um casal na região central da cidade. Durante a abordagem foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína, além de uma máquina aí de cartão de crédito, uma balança de precisão, 2 celulares, R$ 460 em dinheiro e uma moto roubada. Os PMs foram até lá, a casa desse sujeito, né, lá no bairro Pereira Jordão, encontraram essas porções de maconha e o casal foi preso, né? Encaminhado para a delegacia, estão à disposição da justiça, uma ação importante aí da PM contra o tráfico de drogas. Preste atenção neste caso, uma criança fora de cadeirinha ajudou a Polícia Rodoviária Federal a descobrir mais um caso clonado na BR-153 em Rio Preto. Os agentes viram a criança fora da cadeira e abordou o carro. Aí o motorista falou que comprou o carro na região de Pedra, em Rio Preto, e ele disse para os policiais que deu uma moto e mais R$14 mil pelo carro. Foi feita uma vistoria no veículo e foi descoberto que o carro foi furtado em São Bernardo do Campo em julho deste ano. Segundo a PRF, este carro, esse tipo de carro, na realidade, são chamados de cabritos. Revendidos pelas redes sociais, os bandidos tentam alterar as identificações do veículo, colocando numeração de outro veículo. Mas a polícia sempre descobre. O motorista foi preso pelo crime de receptação. Só neste ano a PRF apreendeu 19 carros clonados em Rio Preto e região. Gente, quando você for comprar um carro, tem que levar na perícia. Acho que você paga R$500, R$300, não sei. Não é caro, R$300 para você vai comprar um veículo de 30, paga R$300 lá para fazer a perícia. Aí você pega o laudo, com esse laudo pelo menos, você sabe se o carro é roubado ou não e você tem esse laudo para provar. Se alguém te parar, fala, ó, tem um laudo aqui, eu fiz o laudo, esse carro para mim, a perícia falou que ele não é roubado, vou transferir para o meu nome, né? É assim que funciona, né, gente? E você já participou do nosso programa? Agora é a hora, você quer saber o quê? Da sua cidade, do seu bairro? Manda um zap para o zap da população, DDD 11 967836666. A gente fala praticamente todos os dias aqui e cobra as autoridades para resolver o problema. Acesse minhas redes sociais também, Paulo Mansur Oficial. Inclusive eu quero mandar um abraço para a Roseli e o filho dela, lá da cidade de Tambaú. Eles assistem sempre o programa A Voz da População. Me mandaram uma mensagem no Instagram, falando que o filho dela sempre me assiste. Um abraço a vocês, que Deus abençoe e obrigado pelo carinho de mandar essa mensagem. Tem mais destaques do nosso interior. Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal resultou em uma grande apreensão de drogas e armas na SP-225,
em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma carreta foi parada para uma blitz. Os policiais desconfiaram que o veículo tinha um fundo falso. Depois de uma varredura, os agentes localizaram 49 tijolos de cocaína, 2 fuzis e 5 munições ainda. O motorista foi preso em flagrante, levado até a sede da Polícia Federal em Marília. A apreensão de armamentos, drogas, reforça aí o papel da operação conjunta em regiões da fronteira, né, que é importante com a Polícia Federal para interceptar estas organizações criminosas. A investigação continua, são armas de guerra, né, que os policiais apreenderam. A união da Polícia Militar e da Polícia Federal traz esse resultado contra aí, o tráfico de drogas. Olha só lá, olha as imagens. Olha as imagens. Bom, o homem morreu em uma troca de tiros em uma estrada rural em Jardinópolis. Policiais militares receberam informações de que aconteceria um tribunal do crime. Os PMs foram até lá e viram 3 homens retirando algo e enrolando em uma lona que estava em um porta-malas de um carro. Esses homens viram os PMs chegando e atiraram nos policiais. Um oficial foi atingido no colete à prova de balas e, passa bem, 2 ladrões conseguiram escapar em uma área da mata. O terceiro criminoso tentou fugir em uma moto, mas foi baleado e morreu. Uma pistola que estava com um bandido que atirou foi recuperada. Quando os policiais tiraram a lona, encontraram um corpo sem cabeça. O local foi isolado para a realização de perícia. Os 2 corpos foram levados ao IML em Ribeirão Preto para a identificação. O caso segue investigação pela Delegacia de Homicídios da DEIC em Ribeirão. Os moradores da região do Vale Verde, em Araraquara, viram cenas que pareciam de filme, gente. Olha só as imagens aí na tela. Mas é a realidade que a gente vive. Uma perseguição policial em diversas ruas da zona norte da cidade. Imagens gravadas por moradores mostraram momentos em que diversas viaturas da PM fazem um cerco policial na tentativa de interceptar o veículo em fuga. Segundo a polícia, o homem subiu em calçadas, canteiro central e até na contramão. Essa fuga só acabou na avenida por falta de combustível. Os policiais viram que o motorista dirigia um carro furtado, com placa adulterada, por fita isolante. Ele tentou fugir a pé, mas foi preso e algemado. O homem foi preso em flagrante por furto e levado à cadeia de Santa Ernestina. O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário. Com certeza o dono do carro agradece a polícia, né? Mas eu falo, e essas multas, né? Porque muitas das vezes o veículo tem seguro, às vezes é financiado, o trabalhador fica no prejuízo. E as PMs de Araraquara acabam aí ajudando, claro, a impedir o crime. Mas eu falo para vocês, tem que ir atrás para recorrer de multa, tem que ir atrás para não sei o quê. É um caos que acontece na vida do cidadão de bem, né? Bom, preste atenção nesta matéria que a gente mostra agora aqui na tela do SBT. Olha só. O corpo é de mais uma vítima de feminicídio. Maria Delma foi assassinada pelo ex-marido depois de anos de violência. Ele batia nela, né? No começo da relação, ele sempre ia pra cima, partia pra cima, ou tacava algum objeto. Na cabeça dele, minha mãe tinha um amante, né? Ele xingava ela chamava ela às vezes de vaca, né? Porque ela estava parecendo uma prostituta, essas coisas. Então, sempre era ofensas, né? Como mulher, né? Até que este ano, tomou coragem e saiu de casa. Maria Delma procurou a Delegacia da Mulher, relatou as ameaças que sofria do marido e pediu uma medida protetiva. Cerca de um mês depois, as filhas souberam que o juiz havia negado o pedido. Mas a essa altura, Maria Delma não precisava mais contar com a justiça para protegê-la. Quando a gente foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, a delegada nos informou que foi indeferido. O Estado que não foi omisso, né? E ela não teve a proteção de ninguém. Então ela estava desprotegida. Estava mesmo.
As medidas protetivas que exigem o distanciamento do agressor estão previstas na Lei Maria da Penha e têm um objetivo claro. Previnem feminicídios e que o sistema de justiça tem cada vez mais concedido medidas protetivas e aprimorado suas políticas para fiscalizá-la e as mulheres ficarem mais protegidas. Sim e não, porque nunca os homens descumpriram tanto as determinações judiciais para ficarem longe das vítimas. De janeiro a julho deste ano, das quase 230 mil medidas protetivas concedidas, mais de 35 mil foram violadas. A cada 8 vítimas que precisaram de proteção, uma, pelo menos, continuou a ser alvo do agressor. Concentre-se nos últimos 4 anos. Em 2020, foram 8.690 descumprimentos. Os números saltaram e, em 2023, mais de 50 mil agressores passaram por cima das protetivas. Aumento de 481%. A Justiça concedeu mais medidas? Sim, mas os criminosos foram muito mais audaciosos. Foram inúmeras vezes que esta mulher foi desafiada pelo ex-marido, que deveria ficar no mínimo a 300 metros dela e dos 4 filhos. O que ele falava? A maioria das vezes é que eu tava com um homem que se eu não fosse dele eu não ia ser de ninguém, que se pegasse alguém aqui ia matar eu e a pessoa ia tacar fogo. História semelhante viveu esta outra vítima, mãe de 3 filhos. Mais de 30 vezes ele quebrou a medida protetiva. Ele ficava rindo, falando que a polícia não pegava ele. E por que isso acontece com tanta frequência? Com a palavra, a mulher que é símbolo da luta contra a violência doméstica, Maria da Penha. Quando a medida protetiva é dada e que não existe uma fiscalização dessa medida, não existem políticas públicas que fiscalizem e que tomem o devido cuidado para a proteção dessa vítima, os feminicídios podem acontecer. Mais de 900 mulheres na cidade de Guarulhos têm medidas protetivas, mas pelo menos 1/3 delas não se sente protegida. E a Justiça reconhece isso, tanto que envia para a Guarda Civil o nome e o endereço de cada uma delas. A patrulha Maria da Penha passa diariamente para saber se tudo está bem ainda. Lá na delegacia ele pedia na frente dos policiais, jurando que nunca mais ia fazer isso, para mim não deixar acontecer. Tava com canivete. Daí eu perguntei para ele, por que você tá com isso no bolso? E ele pegou e falou, tava esperando você sair para te picotar. Agora eu tô aliviada e todo dia eu entro lá no processo para ver se ele tá lá mesmo. Violar medida protetiva agora dá de 2 a 5 anos de cadeia, mais multa. Mas especialistas defendem medidas que combatam o machismo. Essa desconstrução só acontece através da educação. E a educação a partir do ensino fundamental. E a reflexão para os que foram presos pela lei. E antes de serem soltos, eles precisam passar por um tratamento através dos grupos reflexivos. Isto é o que vai conseguir diminuir essa violência. E a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. Imagine uma menina que ama aeroporto e com apenas 9 anos já tem um faro especial. Ele tá até fugindo. Tá meio estranho ele. Esse talento fez da Helena uma celebridade na internet. Você, quando crescer, quer ser o quê? Polícia de aeroporto. Por que de aeroporto? Pra pegar drogas. A cena aconteceu durante uma apresentação especial do comediante Hunter Mello para crianças. A mala passou, aí tá com droga. O que você vai fazer? Prender o ladrão? É? Aí tu fala o que pra ele? Por que tu tá trazendo droga? Helena acabou sendo convidada pela Receita Federal para conhecer a rotina de quem trabalha na fiscalização do desembarque internacional do aeroporto do Galeão. Já na chegada, uma surpresa. Essa aprendiz ganhou distintivo e uniforme. Recebeu o carinho dos funcionários da Receita Federal e, entre eles, reconheceu um dos personagens reais da série Área Restrita.
E agora é um momento especial. A Helena vai escolher um passageiro para inspecionar a bagagem. Opa, olha só quem apareceu aqui. Trouxe até 2 malas. Esse cara aqui passa, Helena? Não, pode ir, tá suspeito. Não, só tava indo viajar, Helena. Eu sou seu amigo, lembra? Não tem jeito. Vai ter que olhar as bagagens. Isso é leite em pó. A gente vai ver se ficar azul, cocaína. Como no palco, tudo aqui não passou de encenação. Mas no mundo real, o trabalho é sério. Esse ano, em drogas, na bagagem, tivemos em torno de 30 quilos de cocaína apreendida e mais ou menos 20 quilos de êxtase MDMA. Liberado do flagrante de brincadeira, o ator admitiu. Foi uma aula e tanto. O humor é uma válvula de escape para rir, para se divertir, mas também é educativo, né? Faz a gente parar para pensar em coisas que às vezes a gente nunca tinha parado. Não é, Helena? O crime não compensa.